Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos uma coletânea com os relatos de hospitais contados aqui no canal. São relatos que a maioria dos novos inscritos ainda não assistiram. Caso você queira passar para o próximo relato, você poderá fazer isso com a barra de rolagem. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Oi pessoal do canal, oi Feliciano, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, espero que todo mundo esteja bem. Aqui é a Denise de Guarulhos, foi eu que contei o relato da casa assombrada de Guarulhos, que tinha o quarto úmido. Eu hoje me lembrei de mais uma história, vou contar para vocês mais um relato. Esse aconteceu comigo, e é uma das experiências estranhas que eu tenho na minha vida, que eu não tenho explicação. Simplesmente eu não encontro uma explicação para isso. E então, vamos lá. Na década de 90, meu pai trabalhava na FEBEM, aqui em São Paulo, que é aquela instituição que cuida de menores abandonados e infratores. E ele tinha um convênio médico que contemplava o Hospital Nossa Senhora da Penha, aqui na zona leste de São Paulo, bairro da Penha. Para quem conhece aí, fica do lado da igreja nova da Nossa Senhora da Penha. É um prédio antigo, muito bonito. Hoje ele já está desativado. Hoje esse prédio está fechado. O hospital passou todo para uma sede nova que fica na rua de baixo, uma rua abaixo. Já tinha uma parte lá, que era de centro cirúrgico, internação, era tudo lá. Nesse prédio antigo eram os consultórios. E um prédio muito bonito, muito bonito, aquele estilo antigo, com jardins, sabe? Umas rampas de acesso, umas escadas. Muito bonito mesmo. E ali aconteciam as consultas. Na época, a gente ia bastante lá, né? Porque todas as consultas eram ali. E o acesso daqui de Guarulhos para Penha é muito fácil. Tem ônibus, inclusive, direto. Não é muito difícil de chegar lá, mesmo de ônibus. E de carro é muito rápido. Então, a gente frequentou bastante esse hospital. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo que eu, 7 anos de diferença. Ele devia ter aí uns 7, 8 anos de idade, mais ou menos. E ele era uma criança, assim, bem gordinha, sabe? Passava no endocrinologista com frequência. Consultas de rotina, clínico geral, ginecologista, pediatra, tudo. Quando a gente estava nesse hospital, eu sempre via muitas freiras. E para mim, dentro da minha concepção, eu acreditava que elas trabalhavam ali, elas faziam parte daquela instituição. Então eu encarava com naturalidade. Eu as via transitando nos corredores, subindo as escadas, descendo escadas. Era um prédio de 3 andares, térreo mais 2 andares. E não tinha elevador, por ser um prédio bem antigo, né? E, pelo que eu soube, os consultórios, o prédio originalmente foi construído para ser um convento. Então, os consultórios seriam, eu creio, né, os dormitórios. Eram relativamente grandes, com uma janela, cada um com a sua porta, ficava devidamente fechada. Então, sempre que nós estávamos lá, eu via as freiras. Às vezes dentro de alguma sala, às vezes na recepção, às vezes andando em 2 pelo corredor, às vezes subindo e descendo as escadas, às vezes no jardim que ficava na parte da frente. Bom, o fato curioso é que, naquele lugar, nunca tiveram freiras. O prédio foi construído originalmente para ser um convento. Porém, nunca foi. Acabou virando um seminário. Então, seminário é para padres, não para freiras. E as instituições religiosas não misturam. Não colocam no mesmo ambiente homens e mulheres. É separado. Então, as freiras que eu via lá
e que para mim eram parte da instituição, por ser do lado da igreja e provavelmente ligado à igreja. Naquele momento eu não tinha nenhuma ideia a respeito disso, né? Então eu achava que elas trabalhavam ali, mas elas não eram freiras de carne e osso. E eu vim descobrir isso muito tempo depois, conversando um dia com a minha mãe e um dia com meu irmão. Os dois me disseram que nunca viram freiras lá. Eu falava, como não? Às vezes a gente estava sentado no corredor esperando ser chamado na consulta e elas passavam na nossa frente, às vezes em duas, às vezes uma só, às vezes 3, 4 descendo as escadas. E o meu irmão me disse, não, nunca vi. Me lembro bem, brincava ali, ficava correndo, subindo e descendo aquelas escadas. Às vezes brincava lá no jardim, lá na parte da frente, subia, né, descia a escada e tal. E nunca vi freira ali. Eu falei, como não? Impossível. Elas estavam assim por todo lugar, na recepção, às vezes dentro de um consultório que estava vazio, às vezes trafegando. Como você nunca viu ele? Não, você tá ficando doida. Nunca vi freira. E a minha mãe me disse a mesma coisa. Eu falei, mãe, como não? Muitas vezes a gente ia fazer a ficha e elas estavam ali, ficavam ali paradas, só observando. Minha mãe falou, não, absolutamente. Nunca vi freira nenhuma naquele hospital. Aliás, eu nem sei se aquele hospital tinha alguma relação com a ordem religiosa, né, com a igreja. E eu vim descobrir bem recentemente tudo isso, inclusive que o prédio nunca foi um convento, que foi originalmente construído para ser um convento, mas nunca foi usado como tal, e sim como seminário. Então é isso. As pessoas que eu via não eram desse plano, eram de outro plano. E como eu encarava com naturalidade, achava que realmente era pertinente elas estarem ali, eu nunca senti medo, nunca me inspirou nenhum sentimento negativo. Enfim, a história é essa. Espero que vocês gostem. E eu volto para contar uma história de um outro lugar que eu estive, mas que não era exatamente como eu pensava que era. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Os orixás abençoem. Obrigado, Feliciano, por proporcionar, né, esse canal para a gente contar essas coisas. Deixa um like, pessoal. Vamos ajudar o Feliciano, que o canal é muito bom. Um abraço a todos. Até breve. Olá, Feliciano. Olá, todos os inscritos do canal, os membros do canal, meus cumprimentos. Aqui quem está falando é Cláudia, do Rio de Janeiro. Eu já enviei um relato para o Feliciano sobre o falecimento da minha mãe. Esse relato foi publicado, foi muito bem editado. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez. Li todos os comentários também. Agradeço. Na ocasião, eu tinha dito que sou enfermeira, né? Já há 35 anos. Meu marido também é enfermeiro, só que ele é aposentado. Eu já estou no final da minha carreira. Antes de começar esses relatos, eu gostaria de informar tudo o que acontece, assim, profissionalmente falando, né? Que foge às explicações físicas. Eu tenho muito critério em relatar isso para alguém, porque eu não quero parecer fanática. Eu sou espírita, creio na vida após a morte, creio no mundo dos espíritos, logicamente. Então eu tento procurar sempre uma forma racional de ver as coisas, uma explicação racional, antes de conceber que aquilo pode ter sido um fenômeno sobrenatural, né? Então, os 3 relatos que eu trago aqui, e um relato aconteceu comigo e com um colega de trabalho.
os 2 primeiros, com a permissão do meu marido. Ele não crê muito na parte espiritual, mas respeita, né? E conversando ao longo desses anos todos que nós estamos juntos também, que são 32 anos, nós chegamos à conclusão realmente que se trata de 2 relatos sobrenaturais, bem como o terceiro. Vou nomear esse primeiro relato de experiência de quase morte. Meu marido trabalhava na década de 80 em um hospital no setor de angioplastia, né? A angioplastia é um procedimento que se faz para tentar desobstruir os vasos do coração que estão obstruídos por placas de gordura, para evitar até que se faça uma cirurgia cardíaca. Se esse procedimento der certo, não é necessário muitas vezes uma cirurgia de ponte de safena, como por exemplo. Então existe um setor próprio que se faz esse procedimento, é um procedimento invasivo no qual se coloca um catéter, né? O cirurgião cardiovascular ele insere um catéter no interior desses vasos que estão obstruídos, na tentativa, como eu já disse, de evitar uma cirurgia. É um procedimento arriscado também, porque o paciente pode ter uma parada cardíaca durante o referido procedimento, por isso tem que ser feito no setor próprio, com todo o material de parada, equipamento, né? O monitor, desfibrilador, as drogas que nós utilizamos na parada, né? Ou seja, os medicamentos. E a equipe tem que estar bastante treinada também. Esse caso foi uma senhora que foi submeter ao procedimento e, infelizmente, durante o procedimento ela sofreu uma parada cardíaca. A equipe rapidamente, muito bem treinada, entrou em ação, entre elas meu marido, né, que estava ali participando junto da equipe médica. Conseguiram reverter essa parada. Só que o que chamou a atenção dele foi que a paciente, quando ela recobrou a consciência, ela se agitou muito, ela sentou na mesa do procedimento, né? Agitou os braços, começou a gritar desesperadamente, mas conseguiram acalmá-la. E quando ela estava mais estável, ela foi transferida para o quarto. Só que o meu marido não se conteve como enfermeiro e foi perguntar para ela o porquê que ela se agitou tanto assim quando ela acordou. Não disse a ela, é claro, que ela tinha sofrido uma parada cardíaca, né? Não era cabível dizer naquele momento. E ela disse nitidamente que ela se viu num ambiente totalmente escuro, no qual um ser que só deu para ela ver os olhos, enorme, vinha e queria asfixiá-la, apertar o pescoço dela. É por isso que ela estava gritando. E quando ela continuou gritando, de repente ela se viu novamente na claridade e com as pessoas ajudando ali, né? Que era a equipe médica e a equipe de enfermagem. Então foi assim uma situação muito impressionante para todos, porque não teve uma explicação científica para isso, né? Ela não tinha tomado nenhum medicamento que induzisse, por exemplo, a uma alucinação, nada disso. Ela tinha sido apenas sedada e sofrido uma parada cardiorrespiratória logo após, né? Os medicamentos para reanimação, eles não fazem esse tipo de efeito colateral. Bom, o segundo relato eu vou chamar de o espírito amparador. Novamente, meu marido já em outro hospital, em outro trabalho, né? Ele estava sentado no posto de enfermagem, fazendo os registros, as evoluções de enfermagem, que tem que ser feitas do estado clínico de todos os pacientes, de 12 em 12 horas. Então, o enfermeiro ele tem que fazer a visita aos pacientes e fazer a evolução de enfermagem no prontuário. Era isso que ele estava fazendo. Era um plantão noturno, era por volta de quase 3 horas da manhã.
Estava tudo muito calmo. A equipe preparando alguns medicamentos, equipe de técnicos, né? De enfermagem preparando alguns medicamentos lá dentro do posto, onde só tem acesso mesmo a equipe. E o meu marido estava fazendo essas evoluções no balcão, do lado de fora do posto de enfermagem, né? Que também é considerado posto de enfermagem. Mas assim, é um local onde não tem preparo de medicamento, né? É um local menos restrito do que o local onde se faz o preparo. E ele vê um senhor de meia idade, todo de branco, que passou desde o fim do corredor, que era um corredor longo, tinha enfermarias por todo o corredor. Todo o corredor tinha enfermarias, algumas menores, outras maiores, e as portas das enfermarias davam para esse corredor. Ele passou, vindo não se sabe de onde, passou pela mesa onde meu marido estava escrevendo. Ele levantou a cabeça para cumprimentar esse senhor. Ele passou olhando para frente direto, nem cumprimentou. Aí meu marido até achou estranho, né? Pensou, deve ter sido algum médico que veio ver alguma paciente específica aqui, que ele tenha operado, por exemplo, durante o dia. Mas podia ter dado uma boa noite, né? Ele achou até estranho. Aí ele foi e se dirigiu ao final do corredor, onde tinha mais enfermarias. E meu marido ficou esperando ele voltar, de repente dizer que estava precisando de ajuda, precisando de algum material para fazer algum procedimento. E nada, ele não voltava. Ele achou estranho, levantou e foi atrás dele, né? Foi checar todas as enfermarias. Aí começou checando as últimas enfermarias, depois checou as outras, até chegar de onde o referido médico, né, tinha vindo. E em uma das enfermarias tinha uma paciente que tinha vindo a óbito. Ela já estava bem grave, o quadro dela, e ela tinha vindo a óbito, né? E esse senhor, que provavelmente tenha sido até um espírito amparador, né? Ele veio para ajudar na passagem dessa paciente. Isso é a explicação espiritual, né? Porque a explicação física não tem. Realmente não há uma explicação física, já que ele não foi mais visto. Ele foi visto indo e não foi visto voltando. E uma senhora, né, tinha desencarnado em uma das enfermarias, uma paciente. O terceiro relato aconteceu comigo durante um plantão noturno também. Eu não estou dizendo o nome dos hospitais por uma questão ética, né, que eu acho que não é necessário aqui. O que importa são os acontecimentos e não os nomes dos hospitais. E eu estava num plantão noturno com um colega técnico de enfermagem, revezando horário com o restante da equipe, né? Aí só estávamos nós dois. Tinha uma paciente também já em fase terminal. A família já estava sabendo, né? Infelizmente ela estava num quadro muito grave, muito debilitada. Nós estávamos mais assim, realmente ligados, né, na situação dela, porque a qualquer momento ela poderia vir a óbito. Nisso toca a campainha, determinada enfermaria. Eu fiquei no posto de enfermagem e o meu colega foi atender a campainha. Ele viu a enfermaria, porque tem um quadrozinho, né, no posto de enfermagem com todas as enfermarias e os leitos. E quando alguém toca a campainha, acende justamente o leito da enfermaria onde estão chamando. Ele foi lá. Daqui a pouco ele retorna e pega, eu tô vendo ele pegar um monte de materiais de higiene, pegar fraldas, roupa de cama, né? Perguntei para ele assim, o que houve? Ele falou, não, vou ter que trocar a fralda da paciente, fazer uma higiene. Poxa, eu já tinha terminado lá o meu trabalho, já tinha passado a visita em todos os pacientes, né? Tava só ali realmente atenta a alguma intercorrência. Falei, vou lá com você. Aí fui lá ajudá-lo.
Aí colocamos as cortininhas, né, para separar o leito da paciente dos outros, que era uma enfermaria, né? Puxamos as cortinas e deixamos a porta aberta. Por quê? Porque nós tínhamos que ficar de olho se a campainha tocasse, porque senão nós não íamos ouvir. E também se viesse alguém, né? Algum colega, de repente, de outro andar, querendo alguma coisa. Enfim, fizemos o procedimento e a todo momento nós estávamos olhando para o corredor, né? Que a cama da paciente era justamente assim, em frente ao corredor. E quando já estávamos terminando, né? Já pegando material para guardar e tudo, ele olha nitidamente para o corredor, eu vejo ele com o olhar fixo. Ele fixou o olhar, assim, tipo apertou um pouco as vistas e ficou parado, olhando. Eu falei, o que foi? Aí ele disse assim, aquela paciente desencarnou, foi a óbito. Aí eu falei, sério? Como é que você sabe? Aí ele disse assim, eu vi vários vultos brancos saindo da enfermaria que ela tá. Aí eu respeitei, né? Eu não tenho esse tipo de mediunidade de visão, não tem mesmo. Poucas vezes eu vi alguma coisa, mas o que eu vi foi tão nítido que eu achei até que fosse real. Depois que eu fui ver que não era, né, fui saber que não era, inclusive, mas isso não vem ao caso agora. E eu respeitei, guardamos o material, saímos, deixamos a paciente confortável, apagamos a luz e fomos embora ali. Deixamos a porta encostada só. Fomos justamente, logo, imediatamente nessa enfermaria, onde ele disse que a paciente tinha vindo a óbito, e realmente ela tinha vindo a óbito. Ela tinha acabado, assim, de falecer. Nós verificamos os sinais de morte, né, para podermos chamar o médico para constatar o óbito. Depois veio o médico, constatou, e realmente houve esse falecimento, né? Então, o que ele viu, nós associamos a quê? Que possa ter sido alguns espíritos também socorristas, né? Que tenham vindo ajudar no desligamento dessa paciente. Pelo menos é o que eu creio, né? Na doutrina espírita, o que eu aprendi nessa doutrina. Mas, como eu disse, eu sempre procuro uma explicação lógica e racional para todo o tipo de situação que eu já passei na minha profissão. Sempre. E muitas vezes tem uma explicação lógica e racional. Então, se eu trouxe aqui esses 3 relatos hoje, é porque realmente eu creio que foram situações no qual eu estava envolvido sobrenatural. E como o canal do Feliciano é um canal muito sério, ele trata de forma muito séria, muito ética, né, esse tipo de situação, eu fico à vontade de trazer aqui para o canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, refletido, né, sobre isso. Pretendo trazer futuramente outros relatos, sempre com muito respeito, muita ética. E muito boa noite para vocês, meus irmãos. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite, Feliciano. Mais uma vez agradeço e um sucesso para o seu canal, tá? Muito obrigada. Bom dia, Feliciano e todos os inscritos do seu canal. Eu me chamo Neuza, tenho 68 anos e vou contar relatos que aconteceram comigo quando eu trabalhei em um hospital psiquiátrico aqui em Araras. Esse hospital é bem conhecido, mas eu prefiro não revelar o nome aqui. Hoje já mudou de nome e é totalmente diferente de como era na época que eu trabalhei no local. Esse hospital é um hospital bem antigo. Quando eu digo antigo, antigo mesmo. Se eu der algum detalhe aqui, vocês irão descobrir qual é o local. Eu fui contratada para fazer a limpeza do local. Eu iniciei meus trabalhos naquele local no meio dos anos 80. Assim que eu comecei a trabalhar no local,
os funcionários contavam histórias que aconteceram com eles e com outros funcionários anteriores. Também, as pessoas que ficavam ali internadas contavam histórias. Bem antes da época que eu comecei a trabalhar lá, era uma época que não se conheciam os distúrbios mentais. Então muitas pessoas que eram enviadas para esse hospital, às vezes nem tinham condições de estar ali, mas como não tinham diagnóstico, acabavam sendo internadas ali, como diziam, como loucos. A primeira vez que aconteceu algo assustador comigo, eu já estava trabalhando ali, já tinha mais de 3 meses e eu tinha passado na experiência. Eu fui encaminhada para trabalhar em uma outra ala do hospital. Essa ala estava uma parte sendo reformada e a outra não. Foi então que uma das enfermeiras que acabou fazendo amizade comigo, que eu chamarei aqui de Joana, pediu ajuda para auxiliar, pois uma paciente estava deixando o quarto muito sujo. Nós íamos, limpávamos o quarto, e depois passavam algumas horas e lá estava o quarto todo sujo. Eu não vou dizer aqui, mas ela deixava uma bagunça total naquele quarto. Então eu fui com a Joana e nós duas fomos caminhando até chegar ao local. E nós passamos por essa ala que estava sendo reformada. E mesmo sendo de dia, esse local estava sem energia, pois como eu disse, estava sendo reformado. E os profissionais abandonaram por um tempo aquela área para ir para outro lugar. E assim a energia ficou desligada. Nós fomos tranquilamente, passamos por esse local. Eu entrei dentro do quarto junto com a Joana. A Joana realizou os cuidados com a paciente e eu fiz a limpeza do local. Quando tudo terminou, a paciente ficou mais tranquila devido à medicação e nós duas voltamos. Tenho que detalhar que eu estava empurrando meu carrinho que estava com os equipamentos de limpeza. Só que quando entramos nessa área que estava sendo reformada, eu vi algo que me surpreendeu e a Joana também não acreditou no que viu. Nós caminhamos um pouco, cerca de 2 minutos, e quando olhamos para a esquerda, nós vimos pacientes que estavam parados ali, de costas para nós. Eram 3 pessoas. Os 3 estavam usando camisa de força. Nós continuamos caminhando e conversando. De início, nós tentamos não demonstrar medo, mas pensamos que poderiam ser pacientes que haviam fugido de uma certa ala, que ficavam os pacientes mais violentos lá do hospital. Então começamos a acelerar os passos e eu empurrei cada vez mais rápido aquele carrinho. Só que aqueles 3 pacientes que estavam ali começaram a correr na nossa direção. E então nós duas saímos correndo dali. Eu deixei o carrinho para trás, saímos tropeçando, um ajudando a outra a se levantar. E aqueles 3 homens, eles davam gritos assustadores, esboçando palavras que nós não entendíamos. Quando nós saímos daquele local e vimos a luz, nós saímos correndo ainda mais rápido pedindo ajuda. Os funcionários vieram e 2 homens funcionários do local foram até aquele lugar. Eles ficaram ali e vasculharam tudo. Eles disseram que não viram nenhum dos 3 ali. Toda vez que eu passava naquele local, eu ficava receosa e pedia para que alguém me acompanhasse. Foi uma coisa tenebrosa ser perseguida por aqueles homens. Os gritos que eles davam e os barulhos que eles faziam foi algo que gela minha alma até hoje. Dessa outra vez, eu já tinha mais de 1 ano trabalhando lá no hospital. Eu já estava meio que até me acostumando a sentir presenças, ouvir barulhos, sussurros em certos locais. E as pessoas e os pacientes continuavam contando histórias que deixariam qualquer pessoa assustada. Só que dessa vez também aconteceu comigo. Eu tive que cobrir férias de uma outra profissional da limpeza. Então eu fiquei trabalhando no turno da noite. Eu entrava por volta umas 8 horas da noite e saía às 5 horas da manhã. Essa ala não era abandonada. Por sinal, tinham muitos pacientes. E nesses quartos ficavam sempre 2 ou 3 pacientes.
Tinha uma senhora que já estava internada lá há muito tempo. Todos os funcionários a conheciam. Ela conversava com você como se estivesse sã, mas você percebia que ela tinha algum distúrbio, porque ela mudava muito seu comportamento. Às vezes ela falava como uma senhora bondosa e às vezes ela falava de um jeito que parecia que ela estava planejando algo. Tínhamos até cuidado com ela, pois ela tinha atacado alguns funcionários há tempos atrás. Ela não gostava da presença de homens, então tínhamos que ser nós as mulheres para entrar no quarto dela. Dessa vez, eu estava acompanhada de uma outra colega de trabalho, que eu chamarei aqui de Sil. Eu e a Sil estávamos limpando os quartos. Geralmente, quando fazíamos isso, nós batíamos na porta e pedimos para que ela fosse para o outro lado do quarto. Só que quando chegamos lá, a porta do quarto estava somente encostada, sem passar a chave. Isso já não era uma coisa comum. Somente os quartos que estavam vazios, sem pacientes, ficavam daquele jeito. Nós entramos no quarto, acendemos as luzes e notamos que essa paciente estava sentada em uma cadeira, de cabeça baixa, bem curvada, com as mãos entre as pernas. Eu falei bom dia, e a Sil também, e ela não esboçou reação, continuou ali, de cabeça baixa. Nós limpamos o quarto, só que quando chegamos perto dela, eu logo senti que tinha alguma coisa diferente naquela mulher. Eu não sei dizer o que era, mas parecia que alguma coisa falava na minha cabeça: não chegue perto dela. Nós então apagamos as luzes e deixamos somente aquela luz que estava acesa, pois ela gostava do ambiente um pouco mais escuro. Encostamos a porta e fomos rápido falar para os responsáveis que o quarto estava aberto e que a paciente estava ali. Quando chegamos e contamos para uma cuidadora, ela olhou sério e falou: parem com isso, vocês duas estão de brincadeira? O que é isso? Isso não se faz. Nós não entendemos e novamente falamos: alguém tem que dar uma olhada no quarto, pois a porta está aberta e aquela paciente está sozinha lá. Ela está lá triste, cabisbaixa. E novamente essa mulher falou: parem de falar isso. Essa mulher faleceu há 2 dias e vocês estão me dizendo que essa mulher está lá no quarto? Foi quando eu e a Sil nos olhamos e uma não sabia o que falava para a outra. Nós duas havíamos entrado naquele local e visto aquela mulher. Essa funcionária pediu que a acompanhássemos até o local. Retornamos até o local e quando chegamos lá, o quarto realmente estava somente com a porta encostada. E quando acendemos as luzes, não havia ninguém dentro daquele quarto, nenhuma paciente. Essa cuidadora, ela disse que acreditava no que nós estávamos falando. Ela nos contou que aquela mulher havia sido vítima de abusos quando era criança. Então teve vários transtornos e acabou ali. E acabou sendo internada naquele hospital. E realmente essa senhora não saiu de lá até quando faleceu. Mas eu juro para vocês que eu e a Sil vimos aquela mulher ali, parada, cabisbaixa e com as mãos entre as pernas. Uma certa vez, os pacientes haviam feito uma baderna no salão onde eles ficavam. Eu fui fazer a limpeza do local. Era próximo a uma ala que ficavam somente os homens. Era uma ala masculina. Eu estava ali varrendo e pensando que pareciam até crianças que haviam feito aquilo, pois parecia que você estava limpando bagunça de crianças que fazem em uma creche. Eu continuei limpando, eu terminei de varrer e estava passando pano no chão. Então eu deixei a vassoura encostada em uma mesa e continuei passando pano. De repente aquela vassoura caiu no chão. Eu até pensei que tinha colocado a vassoura de mau jeito e por isso ela havia caído. Então eu fui lá, levantei a vassoura, encostei em uma cadeira e voltei a passar pano no chão. E novamente a vassoura caiu no chão. Eu até estranhei e olhei para um lado para o outro para ver se tinha alguém brincando comigo. Fui lá, peguei a vassoura e encostei do outro lado em uma parede.
Continuei passando o pano no chão. Só que novamente eu vi aquele barulho, como se a vassoura tivesse caído no chão. Só que quando eu olhei na direção daquela vassoura, eu não deveria ter olhado. Eu vi um homem negro, de aproximadamente 30 e poucos anos. Ele estava parado, somente de short e sem camisa. Só que aquele homem tinha mais de 2 metros de altura. Era careca. Só que o que quase fez o meu coração parar de bater, de tanto medo, quando eu olhei nos olhos daquele homem, os olhos dele eram olhos vermelhos. Aquilo era horrível. Ele começou a rir e dar gargalhadas e olhando para mim. Eu fiquei ali paralisado e não conseguia me mexer, tanto medo que eu passei naquele dia. Eu fechei os meus olhos e comecei a orar, pedindo para que Deus me libertasse daquilo, que eu sabia que era uma coisa ruim que estava ali. E aquele homem ria, eu ouvia as gargalhadas que ele soltava. E então eu comecei a gritar, pedindo ajuda. Uma funcionária que estava passando próximo ao local entrou correndo lá e veio na minha direção. E eu continuei com os olhos fechados. De repente, eu ouvi a voz dela, que entrou gritando e perguntando o que estava acontecendo. Só que quando ela entrou e segurou nas minhas mãos, eu pensei que era aquele homem que estava segurando nas minhas mãos. Eu acabei desmaiando. Quando eu recobrei a consciência, já estava na enfermaria, sendo cuidada por uma das enfermeiras. Então eu contei para ela tudo o que vi. A partir daquele dia, eu pedi para não ir sozinha mais naquele local limpar, mesmo sendo de noite ou mesmo sendo de dia. Mas eu sei o que eu vi e eu sei o que eu senti naquele local. Essas foram só algumas coisas que aconteceram comigo naquele hospital psiquiátrico. Eu hoje continuo morando com a minha família aqui em Araras. E quando alguém fala daquele local, eu me arrepio toda, lembrando de tudo que passei ali. Logo enviarei para o Feliciano mais relatos que aconteceram comigo. Locais assim geralmente carregam energias negativas, pois lá muitas pessoas morreram. E há anos atrás, os pacientes sofriam muito devido a tratamentos de pessoas que não entendiam como era a medicina, que gostavam de maltratá-los. Infelizmente eu não pude dizer o nome do hospital aqui, mas eu sei que a maioria de vocês irá saber qual é o local. Obrigada, Feliciano, por você compartilhar meus relatos aqui no seu canal. E falo para quem tem um relato que envie para o Feliciano, pois assim como eu, houve relatos de pessoas que contaram histórias aqui e decidi compartilhar um pouco das minhas. Obrigado a todos, bom dia. Nessa noite eu trabalho à noite e quando deu o horário de dormir, fui para o repouso, né? A salinha lá, o quartinho lá do repouso. E quando sentei que estava tirando o meu tênis, uma senhora apareceu. Eu pensei assim, não, eu vou fazer de conta que não estou vendo. Mas só que não foi assim. Ela simplesmente veio na minha direção, eu estava sentada na cama, pegou na minha farda, né, o uniforme lá do hospital, e gritando, o que é que você está fazendo aqui no meu mundo? Eu, não senhora, não, pelo amor de Deus, de maneira alguma eu ia invadir o seu mundo, a senhora que está invadindo o meu, e ela não se conformou com isso. Quanto mais eu explicava, tentava falar, pedir ajuda à espiritualidade, ela não soltava. Então eu fiquei tão desesperada que eu pedi a Jesus, a espiritualidade amiga do hospital, que me ajudasse naquele momento que eu precisava sair daquela situação. Então, graças a Deus, com um tempinho, uns 10 minutos depois, 10 minutos que para mim foram uma eternidade, e pegou nela, na mão dela, e conseguiu soltar ela de mim. Então foi a primeira vez, desde os 12 anos de idade, gente, eu vi um espírito em cima de mim. Graças a Deus, a espiritualidade conseguiu tirar ela de cima de mim. Obrigada à espiritualidade.
Quando eu vou jantar, tem que passar por um corredor enorme. Quando chega próximo ao corredor, tem um outro assim lateral que eles vão reformar. Então colocaram a madeira fechando, só que do teto para a madeira tem um espaço grande. Então na volta desse refeitório eu só ouvia ei, psiu, ei. Eu olhei para ele. Eu falo ele porque é a única palavra que eu tenho para expressar. Era uma coisa assim, a energia super escura, não tinha formato. Ele estava debruçado lá do outro lado, para trás, dependurado mesmo, e aquela gargalhada enorme, enorme mesmo, alta, enorme. Aquela gargalhada feia. Eu passei e ele disse, tem gente que faz de conta que não enxerga outros, né? E ficou dando aquelas gargalhadas estridentes. E incomoda demais isso. Ah, meu Deus, incomoda, meu Deus. E a outra, no repouso, minha gente. Você chega no hospital às 7 horas da noite. Você sai às 7 da manhã, são 12 horas. Quando você vai deitar de 3 da manhã, você não consegue dormir porque tem uma gestante desencarnada, com raiva, resmungando. Ela falava alguma coisa que eu não entendia e o outro se virando na cama de cima, que nós temos uma beliche. Então, meu Deus, é muito difícil você ter evidência. Meu Deus, uma colega que sabe, uma amiga que sabe que eu vejo os espíritos, eu comentando com ela que eu não estava conseguindo dormir, que por causa da gestante ela chorava, resmungava alguma coisa que eu não conseguia entender. Eu só dormi mesmo porque o corpo cansa muito e você tem que dormir, nem que você não queira. Era a gestante do lado e o outro pulando, dava a impressão que ele estava pulando na cama. Eu não via, eu só via a beliche rangindo muito. Meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Foram uns extras que eu fiz e seguiu assim 3 noites direto. A terceira noite eu já estava completamente abalada. Não sei dizer a você exatamente o que seja aquilo, mas não encontrei uma resposta exata na codificação. E eu passei um tempão, demora muito, vocês sabem como é o sistema de médico, né? Demora muito a atender. Tinha uma pessoa atrás de mim, uma senhora que estava sendo acompanhante. Ela falava muito. Eu só sei que ela passa por mim. Eu olhei assim, curiosa, olhei. Ela passou por mim na minha frente, foi lá fora. Quando essa mulher voltou, gente, foi uma coisa impressionante. Não sei o que foi aquilo. Ela vinha, eu vou chamar de fumaça, porque no momento e sempre eu não encontrei uma resposta para isso. Ela abriu a porta da clínica para entrar. E eu fiquei espantadíssima porque ela vinha cheia de fumaça. Sabe uma pessoa que sai do incêndio chamuscada, vamos dizer assim, a fumaça saindo pelo corpo dela, pelo corpo, todo o corpo, e principalmente a cabeça dela. Meu Deus, eu olhei aquilo, eu contei, não, meu Deus, eu estou consciente, eu estou vendo o que está acontecendo. E eu preciso contar. Eu preciso contar essas pessoas, observar essas pessoas. E comecei a olhar para cada pessoa e só ela fumaçando, o corpo dela todo envolto daquela coisa. E eu contando a uma amiga minha que a gente debate muito a doutrina espírita, ela é muito estudiosa, muito mais do que eu, Fátima. E Fátima, eu perguntei a Fátima, será que o problema está em mim? Porque, meu Deus, o que é aquilo? E ela, Simone,
eu nunca ouvi falar nada a respeito na doutrina espírita. E ela aparentemente bem sorridente, conversando muito converseira. E eu estou até agora sem uma resposta, porque não foi uma sensação boa para mim. E que talvez o problema não esteja em mim, e sim nela. Nessa noite eu trabalho à noite e quando deu o horário de dormir, ia ao refeitório. Lá estava o rapaz de muleta, de madeira ainda. Eu passei, fiz de conta que não vi, e ele muito grosso, chegou aos gritos, perdão da palavra: "Vem aqui, sua vaca, você está me vendo e está fazendo de conta que não, por quê? Você não está vendo a minha situação?" E eu continuei a andar, fazendo de conta que não estava vendo. E ele atrás de mim, com aquela perna horrível, a perna esquerda horrível, muito machucada, com a muleta. "Chama o médico, você é muito má, como é que você me vê nessa situação e você não chama o médico? Chama o médico, eu sei que você trabalha aqui, que eu vejo você direto aqui, e agora está se fazendo que não está vendo, de desentendida. Chama o médico, que eu estou à procura de um médico, ninguém me atende, eu chamo, ninguém me atende. Faça isso por mim, faça isso por mim." Eu fiz de conta que não estava escutando, mas eu pedi a espiritualidade do hospital para ajudar aquela pessoa tão necessitada, tão ignorante, né? A pessoa passar por aquilo, por mais que eu tenha feito de conta que não estava vendo, porque no trabalho é trabalho, né? E nem toda hora você está... Eu jantei primeiro, eu voltei, quando deu a hora do repouso, é que eu fui pedir por esse espírito tão necessitado, que há tempos e tempos, eu acredito que o Dom Malan tenha uns 80 anos, agora você imagine aí a quantidade de espíritos, infelizmente, que estão apegados à matéria, achando que ainda estão vivos, né? Então a gente tem que mesmo aqui pedir a Deus por eles. Então essas são as histórias, gente, do HDM. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos que enviaram seus relatos para essa coletânea. Para os inscritos que quiserem enviar seus relatos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Por esse link, vocês poderão falar diretamente comigo. Envie seu relato, sua história para o canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando para ajudar o canal. Seja bem-vindo quem está chegando hoje aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.